partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Jovem invade escola com estilete e ameaça professores no interior do Maranhão. Motorista de ônibus é assassinado com um tiro na cabeça em São Luís. Homem é preso por amarrar e arrastar cachorro pelas ruas de Imperatriz. Chapolin do Maranhão e 3 mulheres são presos por furto e receptação em Zedoca. No Maranhão, governadores do Nordeste criam um consórcio para reduzir gastos e combater o crime. E o Sampaio perde em casa para o ABC e agora é o lanterna da Copa do Nordeste. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, dia 15 de março de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa sexta-feira, chuva a qualquer hora em quase todo o Maranhão. Durante a madrugada, choveu forte em São Luís e o grande volume de água veio acompanhado de raios e trovões. Para o resto do dia, ainda tem previsão de chuva na capital, que tem hoje temperatura máxima de 30 graus. Também tem chuva a qualquer momento do dia e da noite na região de Imperatriz, Parnarama, Passagem Franca e Pastos Bons. No fim de semana, previsão de chuvas isoladas no sábado. Já no domingo, o tempo segue instável e chuva a qualquer hora entre o oeste e norte do Maranhão. Plantão policial. Motorista de ônibus Da empresa Taguatura, identificado como Alex de Paula Oliveira, de 36 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na madrugada desta sexta-feira em São Luís. A vítima, segundo informações preliminares, foi alvo de assaltantes em uma parada de ônibus por volta das 5h30. A vítima era moradora do bairro Lira, próximo ao local onde ocorreu o crime. A esposa do motorista teria acompanhado ele até a parada e, quando retornou para casa, ocorreu o crime. Alex de Paula Oliveira iria iniciar mais um dia de trabalho. Ele esperava um coletivo na Avenida Senador Vitorino Freire, perto do Seprama, para ir até a garagem da Taguatu, onde trabalhava. Os bandidos fugiram após o crime. O motorista chegou a ser socorrido e levado ao hospital de Jalma Marques, o Socorrão 1, mas não resistiu. A polícia vai tentar identificar os autores deste crime por meio das câmeras de videomonitoramento da região. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. No município de Timon, uma criança de apenas 11 anos de idade invadiu uma escola municipal com estilete e ameaçou professores e funcionários. O caso aconteceu na tarde da última quarta na escola Paulo Freire. De acordo com a Polícia Militar, o jovem teria problemas psicológicos e ainda seria usuário de drogas. Apesar das ameaças, ninguém foi ferido. A polícia foi acionada, mas ao chegar no local, o menino já tinha fugido. O caso foi encaminhado à delegacia do adolescente infrator de Timon. Chapolin do Maranhão e 3 mulheres, sendo uma idosa, são presos por furto e receptação em Zedoca. Direto da região, quem conta essa história pra gente é o repórter Gilvan Nascimento. Raimundo Darlisson Pereira Leite, vulgo Chapolin, de 22 anos, foi preso nesta quinta, dia 14, pelo crime de furto noturno. A polícia prendeu também Maria Almeida dos Santos, vulgo Tatá, de 63 anos, Nilde Almeida de Lima, de 35 anos, e Jéssica Maiara Lima Gomes, de 20 anos, pelo crime de receptação. Chapolin esperou a noite cair e adentrou em várias residências, subtraindo diversos objetos domésticos e os vendeu para as receptadoras acima citadas. O que mais impressiona foi o preço em que Chapolin vendeu os objetos. Vendeu por apenas R$10. Diante da prisão de Chapolin e das receptadoras, a polícia conseguiu recuperar alguns pertences. Chapolin é muito esperto, sempre dava um jeito de fugir para não ser preso, mas desta vez Chapolin não contava com a astúcia da Polícia Civil. Chapolin foi preso e a população agradece. Central de Notícias de Zedoca, Gilvan Nascimento. Em Imperatriz, um homem foi preso após amarrar e arrastar um cachorro pelas ruas da cidade.
André Marques. No município de Imperatriz, a polícia prendeu nesta quinta-feira Pedro Barbosa Miranda, de 39 anos, que foi flagrado arrastando um cachorro numa moto pelas ruas da cidade. Testemunhas gravaram o momento em que Pedro é parado e o animal é solto. O cão estava sem forças para levantar e ensanguentado. No vídeo, o motociclista diz que é ambientalista e que levava o animal amarrado à moto porque ele não queria ir com ele, mas não disse o lugar. Organizações de proteção aos animais repudiaram o ato do motociclista. O grupo de proteção aos animais de Imperatriz resgatou o cachorro e o batizou de Negão. O animal foi levado para uma clínica veterinária e passa bem. Pedro foi autuado por maus tratos aos animais e também ficará preso na unidade de prisional de ressocialização de Imperatriz, porque a polícia identificou que a moto era adulterada. Central de Notícias de São Luís, André Marques. No próximo bloco, governadores do Nordeste criam consórcio para reduzir gastos e combater o crime. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Política. o governador Flávio Dino impulsou na manhã desta sexta-feira, no Palácio Henrique de La Roque, 4 secretários e um presidente de órgão. Luiz Fernando Moura da Silva assume a partir desta sexta a Secretaria de Estado de Programas Estratégicos. Enos Henrique Nogueira Ferreira passa a comandar a Secretaria de Relações Institucionais. Luiz Carlos Porto responderá pela Secretaria de Estado Extraordinária da região Tocantina. E José Simplício Alves Araújo será reconduzido à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia. Já José Ribamar Mendes assume a presidência do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão. Foi bastante concorrido ontem aqui em São Luís o encontro de governadores do Nordeste que aconteceu na sede do governo do Maranhão. Na ocasião, os governadores criaram o consórcio Nordeste para reduzir gastos e combater o crime. Repórter Carlos Ribeiro. 8 governadores e um vice-governador assinaram nesta quinta-feira, portanto ontem, dia 14, em São Luís, o protocolo para criar o consórcio Nordeste. A medida foi formalizada durante o Fórum de Governadores do Nordeste no Palácio dos Leões. Todos os estados nordestinos aderiram ao consórcio. O fórum é a esfera onde os governadores tomam decisões políticas e estratégicas de modo a levá-las para o debate nacional. Ela vai continuar existindo normalmente com reuniões periódicas. Já o consórcio Nordeste será um instrumento de administração para melhorar os gastos públicos e a gestão pública. O Fórum Nordeste vai continuar a existir com a função de articular as posições políticas. E o consórcio tem a finalidade administrativa de prestação de serviços conjuntos, explicou o governador Flávio Dino. Acho que nós conseguimos aqui cumprir 2 objetivos de alta importância. O primeiro, a criação do consórcio, que se refere à dimensão administrativa e, ao mesmo tempo, a dimensão política, na medida em que o Fórum de Governadores cumpriu o seu papel de também se pronunciar sobre temas importantes. Agora, cada Assembleia Legislativa Estadual terá de aprovar a criação do Fórum. A partir daí, ele passa a funcionar. O governador da Bahia, Rui Costa, foi escolhido por unanimidade o primeiro presidente do consórcio Nordeste. Na busca por redução de gastos e também por medidas, ações que garantam o desenvolvimento regional. Com o consórcio Nordeste também poderão ser feitas parcerias na infraestrutura, em obras na formação de parques tecnológicos e nas vendas de produtos para o exterior. Também haverá estratégias conjuntas para atrair mais investidores. De São Luís, Carlos Ribeiro.
Em São Raimundo das Mangabeiras, sessão debate transporte escolar, estradas e anúncio de obras para a região. Repórter Iandelo Souza. Ocorreu na noite da última segunda-feira, dia 11, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Mangabeiras e teve diversas pautas, como a reforma da praça pública localizada nos fundos da Escola São Raimundo Nonato, manutenção de estradas vicinais que estão em péssima qualidade e que podem causar acidentes, as vias dão acesso a fazendas e roças de trabalhadores rurais do município, além de serem usadas para transporte escolar dos filhos dos sertanejos. O prefeito municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Rodrigo Coelho, falou das ações do governo, as que já fez e as que pretende desenvolver, e respondeu a questionamentos e tirou dúvida dos vereadores. O mesmo anunciou algumas obras no município. O prefeito disse ainda que realizou uma pesquisa no município e que 58% da população mangabeirense está satisfeita com sua gestão. Outra pesquisa divulgada foi sobre a questão da saúde, onde disse que a população não está satisfeita com a saúde, mas por falta de médicos especializados. O Hospital do Centro, em São Raimundo das Mangabeiras, possui centro cirúrgico para pequenas cirurgias e dispõe de máquina de raio-x. Porém, uma falha no sistema elétrico do hospital não possibilita o uso dos equipamentos para tais funções. O prefeito disse estar realizando toda a troca do sistema elétrico para funcionamento total dos equipamentos. Vale ressaltar que o município tem atenção de saúde básica e que casos complexos são encaminhados para o Hospital Regional de Balsas. Central de Notícias. Informações do site diariodebalsas.com.br. De São Raimundo das Mangabeiras, Iandelo Souza. Em São Luís, manifestantes fazem atos contra concessões e privatizações do governo federal. Repórter Adilson Souza. Olá, ouvintes do Jornal Central. A reportagem fala agora da Praça João Lisboa, centro da capital São Luís, onde movimentos sindicais organizados estão defendendo o trabalho do servidor público federal. A intenção é fazer um ato público contra a proposta do governo federal em privatizar essas entidades públicas, como o Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, entre outros. O ato público envolve representantes de vários sindicatos e entidades organizadas para orientar a população com relação à proposta do governo federal sobre a privatização dessas entidades públicas. Dentre os manifestantes foi também organizada uma programação cultural para atrair a população e entender o motivo do ato público. Uma das atrações foi o cordelista Moisés Nobre. Ele declama literatura de cordel para chamar a atenção das pessoas. Querem matar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, querem matar a Petrobras para entregar o pré-sal. Até a base de Alcântara entrou no pacote do mal. De São Luís, Adilson Souza para o Jornal Central. Confira em instantes. Professor de matemática morre em acidente na BR-010. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. No município de Porto Franco, uma colisão na BR-010 envolvendo um caminhão e uma motocicleta na noite dessa quinta-feira deixou uma vítima fatal. A vítima, o condutor da moto, era um professor de matemática identificado como João Coelho Neto, de 44 anos. Ele voltava para casa quando aconteceu o acidente. O motorista do caminhão foi levado à delegacia, onde prestou depoimento. Política. Projeto agrava punição para desvios do Bolsa Família, merenda escolar e saúde. As informações com a repórter Celina Mendes. Foi aprovado na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça do Senado o projeto de lei 216/2015, de autoria do senador Roberto Rocha, cuja proposta segue para análise na Câmara dos Deputados sem a necessidade de ir ao plenário do Senado. O desvio de recursos de programas sociais e da saúde pública só atinge aos brasileiros
brasileiros que mais precisam. Situação essa considerada pelo senador Roberto Rocha como inaceitável. Nossa proposta foi para tornar crime, inclusive hediondo, mas a comissão entendeu que não tinha como ainda separar um simples furto de um caderno ou de uma lata de sardinha e de um volume grande. Então, essa pessoa que por uma razão ou outra desvia uma lata de sardinha podia estar praticando um crime hediondo. Então, acho que o relator fez correto. A pena é de 4 a 14 anos, mais a multa. Estão incluídos aí todos os programas de redistribuição de renda, como é o caso do Bolsa Família, da merenda escolar, etc. A proposta aprovada vai tramitar junto com o projeto de lei 217/2015, também de autoria do senador Roberto Rocha, que dobra os recursos da merenda escolar para os municípios em situação de extrema pobreza. O Maranhão vai ter um acréscimo de 30 milhões de reais por mês para os municípios que têm essa dificuldade. Isso vai beneficiar diretamente a agricultura familiar, porque boa parte dessa compra é feita da agricultura familiar. Central de Notícias de São Luís, Celina Mendes. Supremo Tribunal Federal decide que crimes eleitorais como Caixa 2 devem ser enviados à Justiça Eleitoral. De Brasília, nosso correspondente Nildo Costa. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta quinta-feira, por 6 votos a 5, que crimes eleitorais como Caixa 2 que tenham sido cometidos em conexão com outros crimes como corrupção e lavagem de dinheiro devem ser enviados à Justiça Eleitoral. Votaram para enviar os processos para a Justiça Eleitoral os ministros Marco Aurélio, relator, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, presidente da Corte. Para dividir os processos com a Justiça Comum, votaram os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O julgamento foi desempatado pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, o último a votar no caso. O Supremo Tribunal Federal analisou uma questão de ordem apresentada no inquérito que investiga o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes do DEM, e o deputado federal Pedro Paulo do DEM do Rio de Janeiro. A investigação tem como base delações de ex-executivos da Odebrecht que afirmaram que Pedro Paulo recebeu 3 milhões de reais para a campanha em 2010, além de outros valores em 2014. Em seus votos, vários ministros defenderam a eficiência da Justiça Eleitoral. Já advogados argumentavam que a lei prevê a preponderância da justiça mais especializada, no caso, a eleitoral. A procuradora da República, Raquel Dodge, afirmou que não vê risco de que a eventual decisão da Corte prejudique a Operação Lava Jato. Central de Notícias de Brasília, Nildo Costa. E nos bastidores do poder desta semana, políticos politizam até a dor. De Brasília, o comentarista Paulo Otaran. Central de Notícias volta a falar de Brasília, capital do país. Olha, meus amigos, o massacre em Suzano, na Grande São Paulo, alerta apenas para uma realidade. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais doente e não a percebemos, não pela distância, mas pela proximidade, por mais incrível que possa parecer. Juventude sem orientação, infância sem controle, desvios e permissões indevidas, proliferação de games cada vez mais ousados, quase reais, embates e armas eletrônicas que nossos filhos manipulam bem aos nossos olhos e nós achamos que se trata apenas de mais um jogo. Por mais que alguns possam avaliar isso com certa ironia, é melhor prestar atenção. As investigações deste caso apontarão com maior precisão os motivos da tragédia, mas os primeiros indicativos apontam uma lan house frequentada com assiduidade incomum, combinando com as calças camufladas, a máscara cobrindo o rosto e a motivação intelectual dos jogos eletrônicos. O massacre de Suzano serve também para o parlamento brasileiro, que ao tratar o tema hoje à tarde apenas politizou a tragédia, colocando e tirando culpa num desrespeito à dor de quem perdeu crianças que não tinham nada a ver com a demência dos matadores. Nesse tema, parlamentar não tem que se meter, se não for para contribuir e ajudar. Talvez não se trate de armar ou desarmar as pessoas, mas rever conceitos. Não precisa relativizar se esse é certo ou aquele é errado, mas, de uma vez por todas, é preciso criar a política de segurança nacional, baseada, infelizmente, na dor de quem perdeu inocentes e na insanidade de quem não teve olhos para cuidá-los, a ponto de chegar à dupla covardia de matar e matar-se. Infelizmente, o conserto disso tudo tem sido, e não é a primeira vez,
lágrimas e sangue de outros. De Brasília, com o microfone da Central de Notícias, repórter Paulo Otaran. Confira a seguir. Ministério Público pede a suspensão de show marcado para hoje no interior do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Uma ação do Ministério Público do Maranhão pede a suspensão de shows que deveriam acontecer hoje na cidade de Miranda do Norte. Repórter Rodrigo Freitas. A primeira Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim expediu recomendação ao município de Miranda do Norte para a suspensão imediata de shows artísticos programados para o dia 15 de março, em razão de possíveis irregularidades na contratação dos artistas e a ausência de respostas sobre problemas na gestão municipal. Segundo o promotor de justiça Igor Adriano Trinta Marques, autor da recomendação, o Ministério Público recebe desde setembro de 2018 reclamações contra a Prefeitura de Miranda do Norte devido ao atraso nos salários dos servidores. Além disso, foi constatado que grande parte das escolas do município funciona em condições precárias, assim como os postos de saúde. Está relacionado ao descumprimento da carga horária mínima a ser ofertada ao aluno, o ano letivo que ainda não foi iniciado. Além disso, desde setembro do ano passado, nós recebemos reclamações de atraso de servidores no pagamento salarial, sobretudo de contratados da saúde e da educação, além da precariedade das diversas escolas que estão sendo objeto de investigação em procedimentos, fechamento dos postos de saúde. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Serviços e utilidade pública. Continua nesta sexta-feira e sábado mais uma etapa da campanha de vacinação contra a raiva animal em São Luís. A meta é vacinar 160 mil animais até o mês de abril. A campanha de vacinação antirrábica está sendo realizada desde o início do mês de fevereiro, sempre às sextas e aos sábados. Os agentes vão de casa em casa para vacinar os animais. Esporte. Sampaio Correia perde em casa para o ABC e agora é o lanterna da Copa do Nordeste. Repórter Jalber Pereira. Na presença de pouco mais de 600 pessoas entre o público pagante e não pagante, o Sampaio perdeu para o time do ABC de Natal pelo placar de 1-0 na noite dessa quinta-feira no estádio Castelão em São Luís. A partida foi válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Precisando da vitória, o time tricolor iniciou a partida tomando as iniciativas ofensivas. Logo nos minutos iniciais, o time do Povo teve 4 escanteios consecutivos, que mostravam uma disposição diferente do que havia apresentado nas rodadas anteriores. Mesmo pressionado pelo adversário, mas o time potiguar nas jogadas de contra-ataque acabava surpreendendo a Bolívia querida, com jogadas rápidas. Foi assim que aos 20 minutos ainda do primeiro tempo, o alvinegro potiguar conseguiu o triunfo. E quando os poucos torcedores presentes esperavam uma partida eletrizante na etapa final, porque o time da casa precisava do resultado, acabaram se enganando. Durante todo o segundo tempo, o time do Sampaio mais uma vez mostrou que é uma equipe muito fragilizada e o ABC, por sua vez, se mostrou satisfeito com o placar. Final de jogo no Castelão, de 1 para o ABC, 0 para o Sampaio. Com o resultado, o tricolor de aço conheceu sua 5ª derrota na competição e permaneceu com 1 ponto ganho. Já o ABC chegou à vice-liderança do Nordestão com 11 pontos ganhos e ficou atrás apenas do líder Ceará no saldo de gols. O Sampaio volta a campo no próximo domingo no estádio Costa Rodrigues, em Pinheiro, pela última rodada do Campeonato Maranhense, precisando de uma vitória ou uma combinação de resultados para chegar às semifinais da competição estadual. Com informações do esporte, de São Luís, Jalber Pereira, Central de Notícias.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Você pode falar com a gente diretamente pelo nosso WhatsApp, 98305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. De Tereza Cristina. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. A todos um bom fim de semana. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna, construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os Centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. População, juntos pelo Maranhão.